E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Agora é 1 hora da manhã do domingo. Nós vamos gravar mais um vídeo, né? Temos uma caixa aqui pesadinha de chocolate Nestlé, mas que a gente dá uma olhada, abre e percebe que ela está cheia de CDs, né? O que seria esses CDs aqui? Começo perguntando para vocês se vocês conhecem a obra do Frank Zappa, né? Frank Zappa, o compositor, cantor, guitarrista, baterista, maestro, produtor musical, provavelmente, com toda certeza, um dos músicos mais importantes da história da música e, por que não, do século XX, né? O Zappa já está no panteão dos grandes mestres da música. E por que ele chegou lá? Como ele conseguiu isso? O Zappa ele tem uma inquietação, já que ele sempre vivia mudando de casa. O pai dele era químico e trabalhava para o exército americano, né? E talvez até por conta da profissão do pai, ele sempre tinha que ir de um estado para o outro e nunca se fixava em cidade nenhuma, não fazia amizades. Ele tinha uma vida muito reclusa quando criança. Mas ele desde pequeno gostava de música, mas não a música radiofônica, como todos gostavam, né? Anos 50, sei lá. Não, não. Ele já desde jovem tinha uma inclinação para música clássica. E mais, música clássica de vanguarda, o que a gente chama hoje de avant-garde, né? Olha a minha camiseta do Strauss aqui. O Strauss não é um compositor de avant-garde, ele é um compositor romântico. O Zappa, desde jovem, 10 anos de idade talvez, ele se interessa pela obra do Edgar Varèse, né, um compositor, acho que francês, que lança aquela obra Ionization, né, que fez muito sucesso e entortou muitas cabeças, né. Lendo algumas biografias do Zappa, estudando um pouco a obra dele, a gente descobre que ele pediu para a mãe dele um telefonema internacional, que era uma coisa complicada, nos anos 50, 60, para que achasse o compositor na Europa e que ele queria conversar com o compositor. Ele liga, o compositor não está em casa, mas quem atende é a esposa do Varese. Ele se apresenta, diz que é um fã da obra do marido dela, tal. Quando o Varese retorna para casa de algum concerto que ele foi fazer, tal, ele fica surpreso com essa ligação internacional, escreve para o Zappa, convida o Zappa para ir para a Europa, o Zappa não vai, mas o Zappa guarda essa carta com um troféu, né? Ele pega essa carta que o Varese escreve para ele, coloca num quadro, e esse interesse por música clássica explode, né? Quando ele chega na juventude, ele dá uma banana pro rock, não tá nem aí pro Festival de Woodstock, tem sempre uma postura irônica, ácida, até mesmo desafiadora, vamos dizer assim, né? Ele vai colocando o rock em xeque, ele vai criticando os rockstars, né? Mas uma crítica que ele faz é uma crítica musical, né? Os especialistas dizem que a obra do Zappa se divide em 4 fases, né? Eu não sou especialista, o especialista brasileiro é o Fábio Massari, que todos chamam de reverendo por causa de sua vasta cultura. O Fábio Massari, o ex-VJ da MTV, ele lança um livro sobre o Zappa há uns 10 anos atrás, e é um profundo conhecedor da obra, né? No Brasil, como a gente vivia numa época pré-internet, não tínhamos muito acesso aos discos, né? Grande maioria tudo importado. Começaram a enxergar no Arrigo Barnabé uma espécie de pupilo do Zappa, coisa que o Arrigo já desmentiu. Você imagina, nem sei quem é esse cara, tal. O Arrigo não falou por arrogância. Quando ele lança o famoso Clara Crocodilo,
os discos do Zappa eram praticamente impossíveis de serem encontrados no Brasil, né? As gravadoras simplesmente não lançavam. Por falar em disco, a obra dele remonta ou compila mais ou menos uns 60 álbuns, né? Quando ele morre em 93 aos 52 anos, se não me engano, muitos discos póstumos começam a aparecer, né? A gravadora vai lançando, provavelmente sobre mando e ordem do Zappa, vai soltando os álbuns, e hoje a gente tem mais ou menos uns 60 títulos. Claro que é muito difícil de conseguir todos eles, né? Vou mostrar aqui o que eu tenho do Zappa e até o que eu não tenho, porque assim, vocês vão sentir falta de discos clássicos aqui quando eu começar a mostrar, mas é porque eles estão em outras caixas, né? Então, eu começo mostrando aqui é, os discos da primeira fase dele, que é quando ele toca junto com a banda Motors of Invention, né? O Zappa ele surge com o álbum Freak Out, tá na outra caixa, é aquele que ele tá saindo. Na verdade não é o Freak Out, é o Freak Out é esse. É o aquele disco que ele sai do bueiro, esqueci o nome agora, meu Deus. Hot Hats, acho que é isso. Hot Hats de 66, ele sai do bueiro, é, a capa já é provocadora, né? Ele faz uma crítica dizendo assim: olha os animais que estão surgindo, olha as pessoas que vocês não gostam, que está emergindo, né? Aqui nós temos o Freak Out, famosíssimo álbum dele, né? Com os Motors of Invention. Olha a capa aqui, estilo histórias em quadrinhos. Esses CDs que eu estou mostrando, todos eles são nacionais e saíram pela gravadora Eldorado. É muito difícil de encontrar esses títulos nessa quantidade. Eu mesmo só consegui porque eu trabalhei no Estadão e se você fosse até o RH do jornal, você tinha acesso ao catálogo da gravadora Eldorado. Você encomendava ou pegava o título que você queria e depois era descontado na folha de pagamento os CDs da gravadora, né? Eu comprei praticamente tudo que saiu do Zappa naquele momento, né? Talvez um ou outro título eu não tenha pego, né? E muita coisa de MPB que a gravadora Eldorado lançou. Gente, se esse vídeo ficar grande, faremos a parte 2. Então temos aqui o Freak Out, no início da carreira dele, primeiro ou segundo álbum. Aqui, ainda com os modders, Absolute Free, absolutamente livre, né? Um capricho estético e gráfico que a gravadora teve foi manter o selinho e o encarte original da época, né? Sempre respeitando numa espécie de facsímile. Eu não vou me estender na explicação de cada título porque isso é um desafio, né? Como o Zappa ele trafega por vários estilos musicais e faz muita citação da obra alheia, eu teria que ser uma enciclopédia ambulante para detectar todos esses easter eggs que hoje a molecada fala, né? Citações de músicas de outros na música do Zappa. Não como um plágio, mas como uma provocação, vamos dizer assim. Aqui ainda nos anos 60, o Absolute Free. Temos o curioso Ruben and the Jets, que a crítica enxerga como uma espécie de tributo ao doo-wop. Outros já acham que é uma crítica ao doo-wop. Doo-wop é aquele estilo que os cantores se apresentam de smoking, soltam aquele vozeirão, né? A música é meio lenta, assim, música para tocar em cruzeiros, né? Mais ou menos assim, em cassinos, né? Aqui nós temos essa capa também que remete à história em quadrinhos, ó. Ruben and the Jets, né? Na verdade, o título é Cruising with Rubens and the Jets, né? Uma viagem com essa banda fictícia que é o Ruben and the Jets, que na verdade é o Zappa com os Modders, né? Aqui ele aqui, meio jovem, aqui na capa. Aí temos esse álbum duplo, o Uncle Meat, Carne do Tio. Que título seria esse?
Uncle Meat, acho que já nos anos 70, no início dos anos 70. Muita música, nós temos aqui 16 músicas no lado 1, no disco 1, e 22 músicas no disco 1 e 9 no disco 2. A gravadora que lançou tudo isso em CD lá fora é a Ryko Disco, né? RYKO, né? Acho que é Ryko Disco. E a Eldorado manteve toda essa parte gráfica bacaninha, ó. Nós temos o Uncle Meat aqui. Dando um reflexo. Depois, nós temos o Burnt Winnie Sandwich. Títulos malucos, umas coisas estranhas que saem da cabeça do Zappa, né? Sempre com alguma pitada política, sempre com uns quesitos sexuais, meio subliminar. A obra dele é muito interessante. Uma vez eu estava na frente à Metal, a loja do Jean aqui de Santo André, e eu vi um álbum do Zappa, eu não lembro qual, mas era um álbum duplo, triplo, e eu comentei com o vendedor, o Donizete. Sim, esse disco do Zappa, aí ele todo arrogante, tipo assim, você não vai gostar, é um disco todo falado, tem que entender muito de inglês. Dei um passo para trás, né? Não, só perguntando, tal, né? E depois eu fiquei com aquilo na cabeça. E é verdade. Para conhecer a obra do Zappa, você tem que ter um bom inglês, né? Porque tem muita coisa falada nos discos, mas o instrumental não tá lá à toa, não. A guitarra do Zappa tá costurando toda aquela verborragia, que não é em todos os álbuns que acontece. Aqui uma capa clássica, ó, Mothers of Invention, Weasel Ripped My Flesh. Né? Olha que legal. O rapaz se barbeando aqui. O Zappa. Os álbuns da primeira metade dos anos 70. E aqui, os Mothers, né? O Zappa com os Mothers, ao vivo no Fillmore East em junho de 71. É um álbum ao vivo, né? O Zappa sempre privilegiou as gravações ao vivo, né? Não jogava nada fora. Tudo era registrado, como um arquivista. Como alguém que confia na sua obra e quer guardar tudo, né? Muito interessante isso. Aqui ele no famoso Fillmore, né? Um show com 11 músicas. Essa é a primeira fase, esse é o CD que eu tenho da primeira fase. Você vai notar que está faltando aquele disco que ele não é que plageia, aquele disco que ele põe uma capa provocativa que tira o sarro do Sgt. Peppers. Ele coloca o curioso título de Nós só estamos nessa por dinheiro. Parece que provocou a fúria do Paul McCartney. Mas como assim? Né? O Zappa cutucou a banda mais famosa do mundo, dizendo assim, ó, tá vendo esse monte de gente que tá nessa capa? Que fazia uma paródia do Sgt. Peppers? Todos nós aqui só estamos nessa por dinheiro. Nossa, reza a lenda que o Maca quis matar o Zappa, né? Mas o disco não vendeu muito, então ficou como uma piada apenas restrita para leigos. Esses CDs, juntando o Watch Hats e esse que eu acabei de falar, eles formam uma espécie de primeira fase do Frank Zappa, que é a fase que ele está escudado e amparado com os Mothers. Lembrando que os Mothers mudavam de formação, porque quem mandava na verdade era o Zappa. Essa era uma banda de apoio que muitas vezes assim opinava e até por causa do virtuosismo musical deles fazia o Zappa trocar alguma coisa, vamos dizer assim. O Zappa ia para um lado, os Mothers iam para o outro, mas como os caras eram muito bons, o Zappa disse, não, deixa eu acompanhar a vibe deles. Aliás, o Zappa tem uma frase que ele diz assim que se a música não tiver emoção, não é música, né? A música tem que ter uma emoção embutida, porque não pode ser só virtuosismo. E quem fala isso é um baita guitarrista, foi o Zappa, né? Nessa segunda fase aqui, esses CDs, eles compõem uma espécie de cartografia musical
do interesse do Zappa pelos estilos musicais. O que seria tudo isso? O Zappa envereda para o jazz, para a música étnica, para improvisos do que a gente chama de jam, estilos que praticamente não estão catalogados e estilos que ele inventa. Como seria isso? O Zappa era um músico que gostava muito de tocar ao vivo e no palco ele dava aquela viajada. E lá nasciam as ideias, né? No calor lá do momento nasciam as ideias. Como nesse primeiro disco aqui que eu vou mostrar para vocês, que marca uma espécie de segunda fase do Zappa. Estou falando de primeira metade dos anos 70, que vai mais ou menos até os anos 80, até mais ou menos o meio dos anos 80. Aqui nós temos o Just Another Band from LA. É apenas uma outra banda de Los Angeles, né? Olha ele aqui com os colegas dele aqui. Observaram que nas capas de disco o Zappa sempre optou por desenhos e não fotografias. Sempre um desenho, algo que remete aos quadrinhos, né? Olha aqui a galera. Esse é um disco de 71, né? Just Another Band em Los Angeles, em LA. Aqui já uma viagem do jazz, um jazz mais duro, mais hermético, o jazz à la Frank Zappa. Estou falando do álbum Waka Jawaka, 72, se não me engano. Aqui nós temos apenas 4 músicas, mas são músicas de 17 minutos, de 12 minutos. O álbum produzido pelo Zappa, né? Olha aqui mais um desenho, a capa é uma pia. Que o Zappa meio contemplativo aqui. Nós temos as músicas Big Swift, Your Mouth, I Just Might Be One Shoot Del e Waka Jawaka. Eu não sei o que são esses títulos, né? Teria que pesquisar e saber o que é um Waka Jawaka. Coisas zapianas, vamos dizer assim. Aqui o grande Wazoo, W-A-Z-O-O, seria isso também. Outra foto, essa foto não parece uma ilustração da revista Mad? Olha que legal, né? Um velhinho aqui na capa. E aqui os músicos. Gente, os músicos são uma espécie de dream team da música instrumental. Só fera, parece um jardim zoológico. Os bateristas, o Jorge Duque, né, o Terry Bozzio. Nossa, é realmente impressionante como o Zappa tinha uma mão, um olhar, tipo assim, eu quero esse cara para tocar comigo. Eu quero essa baterista, eu quero essa cantora. Reza a lenda que no auge da fama do Eric Clapton, quando as pessoas pichavam nos muros de Londres, Clapton is good, Clapton é Deus. Nessa época, do auge da fama do Clapton, o Zappa, que já era conhecido na Inglaterra, teria ligado pro Eric Clapton, que também é guitarrista, né, assim como o Zappa, teria convidado o Zappa teria convidado o Clapton a tocar, né, a participar de um disco do Zappa, né. O Clapton aceita, vai até Los Angeles, chega no estúdio, cumprimenta todo mundo, pluga a guitarra dele, aí o Zappa falou assim, não. Você não vai tocar guitarra, eu te chamei aqui pra cantar, você vai cantar no meu disco. Aí o Clapton fala assim, não acredito, você vai cantar, eu gosto da sua voz. Claro, tudo uma provocação, uma ironia. O Zappa ele fazia uma espécie de, como é que os jornalistas falam? Aquela figura que analisa a própria imprensa, me foge o nome agora, né? Ele entendia tanto de rock e gostava tanto de música que ele se permitia a colocar os grandes ídolos meio que em xeque, né? Zoou com McCartney, pregou essa peça no Clapton, deu uma banana para Disco Music, que eles falavam que é uma coisa de retardado, né? Esse era o Zappa, né? Aqui nós temos o álbum Overnight Sensation, né? Sensação noturna, algo do tipo.
também com muita guitarra e uma guitarra enveredando pro jazz, né? As pessoas associam muito a obra do Zappa com jazz rock. Não sei se é apenas isso, né? Na verdade, o Zappa é um artista inclassificável, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente retoma, tá?